Oi, eu Gabs aqui do Data2 e hoje a gente vai falar um pouco sobre Dialog Service. Esse cara aqui, ó, no padrão dele, então a gente, dois cliques no fundo, como quase tudo no Data2, a gente vai achar aqui o Dialog. E ele basicamente vai lidar aqui com notificações pra gente, né? Por padrão, ele vai usar notificações de sistema, e são as de sistema padrão mesmo, que vão ser aquelas que vão ser chamadas no sistema do usuário e com o OS dele lá, né? Então, seja Windows, Linux, Mac, vai chamar o OS do sistema, do browser dele e vai chamar esse cara. Aqui a gente tem o alert, o prompt e o confirm. Então vamos criar aqui um exemplo de artboard só para a gente ver a diferença desses caras. Aqui num clique deles a gente então vai achar aqui o nosso dialog. Então a gente chamou ele aqui de notificações. E vamos começar aqui ó, com alert, que é o mais básico, e uma mensagem qualquer. Alerta. Aqui no content, vamos falar aqui um alert e deixar ele bonitinho aqui. Beleza. Vamos então duplicar esse cara e mais um. Tá bom? Aqui então a gente vai fazer o confirm. Mesma coisa, só que aqui a gente muda para confirm. E por último aqui o prompt. Legal. Vamos dar o play só para ver como é que ele é por padrão. Então aqui o alert, um alerta simples, vai aparecer a mensagem que a gente colocou, com só um ok para confirmar. O confirm a gente vai ter um ok e um cancela, a gente consegue interagir com isso daqui lá também. E o prompt que ele vai aceitar aqui uma mensagem qualquer e a gente conseguiria receber essa mensagem também lá dentro do Data2 e às vezes dentro de um fluxo ou qualquer tipo de coisa que a gente estiver construindo, tá? Mas daqui é o comportamento básico dele. O mais interessante que a gente tem normalmente desses caras é a gente poder fazer interfaces dinâmicas, né? Muitas vezes, muito que a gente faz em nossos sistemas é alguma coisa que, por exemplo, eu vou ter uma notificação que vai aparecer no meio da tela para o usuário. E eu não quero usar aquela notificação de sistema feia, tal, quero usar com a minha marca, quero fazer o estilo dela, como é que seja. E aí, sei lá, como é que eu faria aqui? Então, muita gente colocaria isso daqui, um bloco qualquer, ia colocar aqui a mensagem que quer mostrar lá para o usuário, e ia dar um hide e um unhide nisso, baseado num estado de interface, né? Acho que seria ali a maneira que as pessoas normalmente iam tentar resolver isso, né? O Dialog Service deixa isso de uma maneira, acho que mais legal pra gente, fica mais interessante e mais fácil de construir, menos poluído na tela. Seria a gente poder referenciar um artboard que a gente vai chamar quando a gente clicar nessas interações. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, vamos criar um artboard. Esse artboard aqui vai ser a nossa notificação de alerta. Alerta. Beleza. E aí aqui a gente vai fazer o nosso modalzinho ali que a gente quer mostrar de fato para o usuário. Legal desse cara aqui é sempre a gente ter um bloco py que vai ocupar a tela inteira. Porque normalmente isso a gente quer que ele apareça na frente da tela do usuário, né? Então, tudo que tiver aparecendo atrás, às vezes eu vou querer dar um blur, vou querer dar algum efeito para poder esconder, e vou ter algum tipo de filtro aqui, alguma coisa, e vou mostrar alguma notificação para ele no meio, né? Então, vou fazer aqui um bloco que ele vai ocupar sempre a tela inteira, e ele vai ter uma posição fixa para ele ficar sempre na frente de tudo aqui. Então, ele sempre vai acompanhar o tamanho da tela do usuário e vai ficar do tamanho total. E aí vamos dar um efeito aqui, a gente pode usar aqui um filter, né? Então a gente vai ter aqui ó, um backdrop filter e nesse filter aqui eu vou dar um blur no fundo. Então eu vou dar uma desfocada ali no fundo e de tudo que tiver atrás aqui, né? Quando o nosso pop-up aparecer. Nosso modal aqui no caso. E aí eu vou criar o nosso modal de fato.
E aí, nesse modal aqui, eu vou fazer o que eu quiser fazer, né? Então, mas assim, também, eu não quero ter que criar um artboard toda vez que eu for fazer uma notificação de frente para o usuário, e muitas vezes numa interface nossa o usuário vai poder receber centenas de mensagens, né? Então é legal que eu consiga pegar isso daqui de uma maneira dinâmica, né? E aí como é que a gente faz isso? No nosso dialog, quando a gente tem aqui as interações, a gente pode colocar aqui então qual artboard que a gente quer que chame. Nesse caso eu chamei ele de alerta. E no nosso botão, sempre que eu chamar esse alert, ele vai chamar então o nosso artboard. Ele vai montar esse artboard na tela. Mas aí como é que eu deixo isso dinâmico? No nosso onClick, tudo que eu passo no message, o nosso artboard vai receber. Aqui ele é uma string, mas isso daqui pode ser qualquer coisa. Eu posso transformar isso daqui num objeto. E, por exemplo, eu posso ter título e texto. E aí no título eu vou colocar alerta. E no texto, olhe esse alerta. Beleza. E aí eu consigo referenciar eles aqui dentro. Então o nosso pop-up, que eu posso fazer eu venho aqui, isso daqui vai ser nosso título. Vou tirar o fio dele. E aí o que eu vou fazer? Eu vou acessar uma reference. E aí ele vai ter um cara aqui que se chama message e o que eu mandei aqui naquela message. Então, message.título. Então, voltando aqui da reference. Então, se vocês viram ali o conteúdo que a gente já gravou sobre reference, o que eu enviei na message, ele vai existir no contexto desse artboard. E aí, nesse artboard, eu consigo acessar essa referência. E aí, essa referência aqui, no caso, você pode ver, ela não tá aqui, mas eu sei que ela existe. Então, ela vai chamar message, e aí eu vou colocar a propriedade que eu sei que eu enviei, que no caso aqui é o título. E aí eu vou fazer aqui o mesmo, e vou criar aqui um bloco que eu vou receber o texto. E aí, em vez aqui de ser o título, vai ser texto. Legal. Então, aqui a gente já tem nosso cara criado. Vamos tirar o fio desse artboard. Legal. E vamos mudar aqui só um pouquinho a cor desse bloco, só para ele ficar numa cor mais bacana, para a gente enxergar. Esse fio, vamos colocar aqui um cinzinha. Perfeito. Então, agora, quando eu chamar essa iteração aqui, que eu mudei no notificações de alert, ele vai chamar esse artboard, não mais aquela notificação. Então, se eu voltar aqui, recarregar. Ele vai aparecer o alerta e tá fazendo o blur aqui, que tá no fundo. E aí, beleza, abriu, e aí, né? O que eu faço com isso agora? E aí eu tenho que também ter alguma maneira de poder fechar esse pop-up, essa notificação que a gente fez. E aí, no caso também, bem simples, a gente pode vir aqui nesse artboard, e aí é a gosto do freguês, mas a gente pode ter aqui um onClick outside, ou posso colocar aqui um botãozinho para fechar, aí é como preferir. E aí no onClick outside eu posso colocar simplesmente reference close. Isso daqui ele já deveria funcionar. Outra maneira da gente fazer isso é chamar aqui o nosso dialog, notificações. Que a gente vai voltar a ser uma interaction aí de notificações. E aí ele vai ter também essa interação que é o close. Então, se eu clicar fora desse quadro, ele vai dar um close para mim. Vamos aumentar um pouquinho o blur desse aqui. Só para ele ficar um pouquinho ainda mais desfocado e a gente não ficar com nada no fundo. E aí, se eu recarregar aqui, vou clicar aqui novamente no meu alert.
Ele abriu o meu pop-up, se eu clico em cima dele nada acontece, cliquei fora ele fecha novamente. Então é isso, né? Toda vez ele vai chamar, ele chama aqui, e aí isso me dá flexibilidade. Eu consigo criar interfaces dinâmicas que vão aparecer aqui, e eu não preciso ficar poluindo o meu artboard, que ele vai ficar com 1 milhão de coisas aqui dentro, uma em cima da outra, e aí depois vai ficar difícil de eu conseguir fazer o design dessa tela aqui, nesse caso. Aqui a gente fez um modal, mas essa mesma interação, essa mesma lógica, eu posso usar para fazer um notification trail, eu posso usar para fazer um pop-up, eu posso usar para fazer uma tooltip, inclusive. Então são todas interações que a gente consegue usar a partir desse dialog. Então acho que é uma maneira interessante, é uma abstração interessante da gente ter aí no cinto de utilidades para poder construir interface de uma maneira mais prática, mais dinâmica e que sejam reutilizáveis aí a médio ou longo prazo. Acho que é isso, pessoal. E qualquer dúvida, estamos aí. Abraço, pessoal. Valeu!